Olá pessoal, tudo bem? Você já mediu a espessura e dobra cutânea do lado esquerdo do corpo? Você é acadêmico de educação física ou profissional de educação física está acostumado com o protocolo de medida sempre do lado direito, já mensurou alguma vez do lado esquerdo? Pode ser feito a medida e dobra cutânea do lado esquerdo corporal? Há interferência nos resultados? Podemos usar os dois lados ou é melhor continuarmos sempre utilizando o lado direito? É isso que nós vamos tratar na análise de artigo de hoje no Treino em Foco. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, como nós estamos fazendo ao longo dessa semana temática, tentando aqui fomentar principalmente aos meus colegas profissionais de educação física, os acadêmicos de educação física, que venham a procurar estudos e leituras de papers, de artigos de pesquisa. Essa é a ideia da série que nós estamos lançando como semana temática. E hoje a gente tem um artigo bem interessante para ler, porque a gente tem recebido muitas colocações de vocês, nossos seguidores, sobre a questão de avaliação antropométrica. Então eu tenho recebido particularmente no meu perfil no Face e algumas perguntas no site também, nesse sentido, por muitas questões de perimetria, especimetria, protocolos de utilização, quais as equações mais adequadas. Então eu resolvi trazer nessa quarta-feira um artigo que trata dessa temática em termos de informação científica para a gente fazer aquela avaliação simplória, rápida, mas uma avaliação. Lembrando, mais uma avaliação desse artigo. Lembrando que esse artigo vai estar postado no nosso grupo Ciência do Treino em Foco no Face. Então, o pessoal que quer ver em maiores detalhes o artigo, ter o artigo em mão, baixar, analisar, ver alguns apontamentos que eu fiz no artigo, pode entrar então no Ciência do Treino em Foco e baixar o artigo lá, tá ok? Então vamos lá. O título do trabalho de hoje é Comparação entre a adiposidade subcutânea dos hemicorpos direito e esquerdo. Então é justamente essa ideia. O tecido adiposo subcutâneo, ele tem diferença entre o lado direito e esquerdo, eu posso medir dos dois lados. Por que nós medimos sempre do lado direito? Esse é um protocolo rigidamente seguido por muitos dos nossos avaliadores. Eu, particularmente como avaliador, sigo esse protocolo há muito tempo. E esse artigo vem questionar ou avaliar questões a esse respeito. É um artigo bem interessante, está publicado na revista Ciência do Exercício e do Esporte. É um artigo liderado aqui a publicação pelo professor Cirino. Tem outros pesquisadores que a gente vê em outros trabalhos dentro da mesma temática também. Então, em um determinado ponto aqui da introdução, eles colocam: profissionais da área de saúde e do esporte, sobretudo em razão de apresentar boa reprodutibilidade entre as medidas, baixo custo operacional, boa fidedignidade e por permitir ampla aplicação, principalmente em estudos de campo. O que eles estão se referindo aqui? É do uso da espessura e dobra cutânea como uma medida de gordura corporal, usando o adipômetro. É uma técnica antropométrica para avaliação corporal de gordura e adiposidade corporal extremamente utilizada. E aqui eles colocam alguns argumentos por que os profissionais da área de saúde trabalham tanto com essa técnica. Baixo custo operacional, boa fidedignidade, ampla aplicação, várias equações sendo produzidas, bem aplicável em estudos de campo, onde eu tenho um N amostral muito grande para ser medido. Então eles começam a argumentar a favor da utilização dessa técnica, o que já vem sendo feito. Num outro determinado ponto da introdução, os autores colocam o seguinte: em adultos saudáveis, cerca de 1/3 da gordura total se encontra na região subcutânea. Aí, mais uma vez, tentando justificar a utilização da espessura e dobra cutânea como uma medida do teor de gordura corporal. Segundo eles, já que 1/3 dessa gordura se encontra na região subcutânea, tendo relação com as demais regiões onde se apresenta a adiposidade corporal, se medindo essa gordura subcutânea, que apresenta 1/3 da gordura total, nós conseguimos ter uma representatividade da gordura total do indivíduo. E por aí vai se argumentando a favor da técnica antropométrica. Em outro momento, os autores colocam o seguinte: embora grande parte dos usuários adote o lado direito para padrão de referência de medida, ainda não existem informações consistentes na literatura de que essa tomada de decisão esteja correta e respaldada cientificamente. Ou seja, a pergunta: por que medirmos o lado direito? Os autores também colocam alguns pressupostos básicos do porquê medir o lado direito, que eles interpretam que poderiam ser essas hipóteses. Então vejam bem as hipóteses que eles levantaram.
Todos os indivíduos são destros, o que não é verdadeiro, mas poderia ser formulado como uma hipótese. Eles mesmos colocam o que não é verdadeiro, mas poderíamos levantar como uma hipótese. E o lado dominante é que deve ser medido. Ou ainda, todos os indivíduos são sinistros, o que também não é verdadeiro. E o lado não dominante é o que deve ser medido. Ou seja, optarmos por um lado ou outro pela dominância motor dos indivíduos. Então essa é uma hipótese que eles levantaram, uma hipótese tênue. Eles mesmos colocam, não é uma hipótese muito provável de justificativo para medirmos o lado direito, mas eles levantam como essa hipótese. E uma segunda hipótese aí mais lógica, que os autores levantam, é o seguinte: as principais equações utilizadas para a estimativa da composição corporal, ou seja, essas equações que transformam as dobras cutâneas em percentual de gordura, ou transformam dobra cutânea em densidade corporal, e essa densidade corporal é transformada em percentual de gordura, essas equações, pelo método da espessura de dobra cutânea, foram desenvolvidas e validadas a partir da medida obtida somente do lado direito, o que é verdadeiro. E, portanto, medidas do lado esquerdo poderiam ou superestimar os valores gerados pelos modelos matemáticos vigentes, ou seja, por essas equações. Então, aqui uma hipótese muito mais provável de justificativa perante a utilização do lado direito de medida. Vamos ver aqui. E aí eles finalizam, então, colocando, como sempre, o objetivo da pesquisa dentro do trabalho deles. Então, admitindo que a premissa da primeira hipótese não é verdadeira e que a segunda hipótese é, como eu acabei de colocar, ao menos em parte, questionável o propósito do presente questionável, né? A segunda hipótese, embora verdadeira, mas questionável. O propósito do presente estudo foi comparar medidas de espessura de dobra cutânea obtidas no hemicorpo direito e esquerdo e, posteriormente, analisar o impacto dessas informações, dessas medidas de dobra cutânea, para a estimativa da gordura corporal relativa, ou seja, do percentual de gordura, a partir de equações de regressão desenvolvidas e validadas por meio do método bicompartimental. São duas equações bem conhecidas que depois vocês vão ver aqui quando eu falar na parte de metodologia, ou seja, materiais métodos, os métodos utilizados pelos autores. Então a ideia está bem clara: comparar o lado direito e esquerdo de espessura de dobra cutânea, ver se há diferença significativa entre essas espessuras e, além disso, pegar essas dobras cutâneas, essas espessuras, aplicar em equações preditivas e verificar se nessas equações preditivas do percentual de gordura ainda há produção de informação distoante entre medidas do lado direito e medidas do lado esquerdo. Para isso, 66 voluntários, sendo 47 homens e 29 mulheres, fizeram parte da amostra, todos saudáveis. Aqui eles aplicam algumas questões éticas da pesquisa também, descrevem os materiais utilizados, como estadiômetro. Também descrevem as dobras cutâneas utilizadas. As medidas de espessura de dobras cutâneas utilizadas foram suprilíaca, subescapular, tricipital, bicipital e perna medial. E aí, de acordo com os procedimentos descritos por Ireson, que são procedimentos utilizados por várias equações preditivas, o protocolo de medida dessas dobras cutâneas é descrito nessa obra de Ireson e demais autores. E a dobra abdominal, que não está descrita nessa obra, eles descrevem qual é o protocolo utilizado. Então eles utilizaram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dobras cutâneas. O adipômetro utilizado pelo Wales foi o Luland. Lembrando que tem estudos também mostrando que adipômetros diferentes, principalmente o Luland com o Sescorf, apresenta resultados diferentes. Esse trabalho eu já postei no grupo do Ciência do Treino em Foco. Eles apresentam também os coeficientes de correlação entre teste e reteste do avaliador, mostrando que o avaliador apresenta alta precisão de medida. E aqui também eles apresentam quais as equações de regressão ou de estimativa do percentual de gordura que eles utilizaram. Então, eles utilizaram uma equação internacional e uma equação nacional para fazer o comparativo, depois com as dobras cutâneas medidas do lado direito, com as dobras cutâneas medidas do lado esquerdo, aplicados nas mesmas equações, essas duas equações, e verificando qual é o resultado obtido. Eles trazem então aqui as variáveis de idade, massa corporal e estatura dos resultados, mas o principal resultado se encontra na tabela 2 que nós temos aqui na tela. Nessa tabela 2 nós temos as 7 dobras cutâneas nessa coluna, nós temos homens e mulheres separados aqui com as medidas de dobra, e nós temos lado direito, lado esquerdo e o comparativo, dobra por dobra, quanto que foi a medida realizada do lado direito, quanto que foi o valor da medida realizada do lado esquerdo, e aqui o teste de significância, mostrando que não deu diferença significativa em nenhuma dobra sendo medida do lado direito e do lado esquerdo, tanto para homens, os 47 homens, quanto para as 29 mulheres. Vejam bem aqui, nenhuma diferença estatisticamente significativa foi identificada nas comparações entre os lados direito e esquerdo, tanto para homens quanto para mulheres. Um P maior que 0,05, uma probabilidade que não produziu diferença estatisticamente significativa. Isso nas medidas de dobra cutânea.
No entanto, as diferenças dos valores absolutos variaram então de 0,1 milímetro de diferença entre lado direito e esquerdo para a dobra cutânea abdominal e panturrilha medial, e 0,9 milímetros de diferença entre lado direito e esquerdo para a dobra cutânea suprailíaca, isso em homens. Para mulheres, foi 0,1 milímetro de diferença para a dobra cutânea abdominal entre a medida do lado direito com a medida do lado esquerdo e 0,8 milímetros para a dobra cutânea suprailíaca, sempre comparando do lado direito e esquerdo, hemisfério corporal direito e esquerdo. Quando a análise passa a ser feita em termos relativos, ou seja, em percentuais a diferença, o comportamento observado é semelhante. As variações na ordem de 0,6% a 6,9%, abdominal e suprailíaca respectivamente em homens, são as diferenças entre as dobras cutâneas medidas do lado direito e do lado esquerdo. Então, 0,6% foi a diferença encontrada para a abdominal e 6,9% a diferença encontrada para a suprailíaca, entre a medida do lado direito e lado esquerdo, em homens. Em mulheres, 0,6% a diferença entre a abdominal e suprailíaca e entre a dobra cutânea abdominal do lado direito e lado esquerdo, e 6,8% para a suprailíaca. Então a gente pode notar que tanto para homens quanto para mulheres, a dobra que apresentou maior diferença entre lado direito e esquerdo foi a suprailíaca, e a que apresentou menor diferença foi a abdominal. Isso num comparativo da diferença em termos relativos. Depois aqui nós podemos ver na tabela, na figura 1, nós temos aqui a expressão do percentual de gordura na equação internacional e na equação nacional, apresentando os valores, sendo as medidas feitas do lado direito e as medidas feitas do lado esquerdo. Então nós temos a média do percentual de gordura pela equação internacional feita do lado direito do corpo, o percentual de gordura aqui deu praticamente 20%, e do lado esquerdo nós podemos ver que na mesma equação, para o mesmo grupo, aqui 20%, outro 25%, então aqui são homens, a diferença foi mínima aqui encontrada. Graficamente na equação do Petrosky, a equação nacional, também a gente pode notar que a diferença média entre usar dobra cutânea do lado direito ou usar dobra cutânea do lado esquerdo para aplicar na equação do Petrosky, a diferença produzida no percentual de gordura também foi mínima. Tanto homens quanto mulheres não foram encontradas diferenças significativas na produção do percentual de gordura do lado direito e esquerdo. Então aqui homens, aqui mulheres, a gente pode perceber também que a diferença é mínima e a diferença é mínima, isso visualizando o gráfico. Então aqui os resultados principais do trabalho do professor Cirino, sendo liderado pelo professor Cirino e demais pesquisadores, e agora a discussão. Lembrando sempre que a discussão, os autores procuram mostrar os resultados perante o que já se tem de resultado na literatura, fazendo comparativos e fazendo linhas de raciocínio, tentando linkar as linhas de raciocínio do trabalho, do resultado do trabalho, com informações já produzidas de outros trabalhos de pesquisa similares ou distantes, mas que tenham relação com o tema, que tenham envolvimento com as linhas de raciocínio que eles estão desenvolvendo no texto. Eu salientei alguns aspectos aqui para chamar a atenção de vocês. Adicionalmente, grande parte dessas variáveis está presente em diversos modelos antropométricos, desenvolvidos e validados para a determinação da massa muscular, do somatotipo, de áreas muscular e gorda do braço e estado nutricional. O que eles estão justificando aqui? Que as dobras cutâneas, as 7 dobras cutâneas que eles avaliaram, são dobras cutâneas importantes, são dobras cutâneas que estão envolvidas desde a somatotipia até o desenvolvimento de equações para massa muscular, passando aí com equações que envolvem também medidas de área muscular e magra do braço. Então eles justificam as dobras que eles utilizaram como dobras extremamente utilizadas em diferentes equações para diferentes fins da composição corporal. Então é um ponto importante aqui da justificativa dos autores. Os resultados encontrados pelo presente estudo indicam a ausência de diferenças estatisticamente significativas na comparação entre os lados, tanto em homens quanto em mulheres, nos diferentes sítios analisados, nos diferentes locais analisados. Então não houve em nenhum momento, em nenhuma dobra, uma diferença estatisticamente significativa, quando ela é medida do lado direito do corpo, quando ela é medida do lado esquerdo do corpo. Vale ressaltar que as diferenças observadas na investigação em valores absolutos foram de baixa magnitude e, em geral, menores do que o erro técnico de medida apresentado pelo próprio avaliador, o que efetuou as medidas, 0,31 a 0,77 milímetros. Então, o que eles mostram aqui? Que os erros encontrados, a diferença entre lado direito e esquerdo, considerado o erro, que não foi significativo estatisticamente, foi um erro muito pequeno, ou uma diferença muito pequena entre lado direito e esquerdo, essa diferença é menor do que o próprio erro técnico da medida do avaliador, que já é um erro técnico baixo, porque eles apresentaram os valores
dos coeficientes de correlação intraclasse entre pré e pós-medida, para definir justamente a precisão da medida do avaliador. Isso é um ponto importante. Esses achados indicam que a experiência do avaliador e, principalmente, a qualidade das medidas por ele executadas podem exercer maior impacto, positivo ou negativo, sobre as medidas de espessura e dobras cutâneas, do que a escolha arbitrária de um dos lados para a coleta de informações. Ou seja, é mais importante nós estarmos com um avaliador extremamente treinado na medida do que pensarmos em critérios para definir lado direito e esquerdo, já que medida do lado direito ou medida do lado esquerdo vai produzir praticamente os mesmos resultados. Então eles dizem que é mais importante se preocupar com outros fatores que vão ter maior influência sobre a medida e podendo gerar maior erro do que propriamente medir entre lado direito e lado esquerdo, que o erro é mínimo produzido e não significativo estatisticamente. Entretanto, as informações demonstram que a escolha da equação preditiva a ser utilizada também pode ter um impacto maior na estimativa da gordura corporal relativa do que o lado escolhido para que estas medidas sejam efetuadas. Ou seja, nós, avaliadores, devemos nos preocupar mais em estarmos selecionando uma equação adequada para a medida, para a população que nós vamos fazer, é mais importante do que ficarmos pensando se vamos medir do lado direito e esquerdo. Então, o lado direito e esquerdo é o menor dos problemas, é o que gera menor variação de medida. As variações de medidas ocorrem na inexperiência do avaliador, na inabilidade do avaliador ou uma má seleção de equação a utilizar. Temos que buscar a melhor equação para aquela população que estamos usando. Esses são os fatores mais importantes e que podem gerar maior erro. Isso é o que foi produzido como resultado da pesquisa. Nesse sentido, as equações preditivas desenvolvidas para a estimativa da composição corporal a partir de medidas de espessura de dobra cutânea são oriundas de populações específicas e, portanto, podem apresentar precisão variável quando aplicadas a outras populações. Daí a importância de se buscar a equação mais específica para a população que eu estou utilizando. É mais importante que definir lado direito e lado esquerdo. Com base nos resultados encontrados, acredita-se que as informações produzidas por esse estudo possam contribuir para a avaliação da composição corporal pelo método de espessura de dobra cutânea, sobretudo em situações de amputação ou imobilização de segmentos corporais localizados no hemicorpo direito. Aqui os autores trouxeram uma interpretação bem interessante que eu, a princípio, não havia pensado. Comparar lado direito e esquerdo, então já ficou bem claro que eu posso optar em medir o lado direito ou optar em medir o lado esquerdo ao invés do lado direito. Mas por que optar em medir o lado esquerdo se eu estou mais treinado a medir o lado direito? Eu continuo optando na medida pelo lado direito, onde eu estou mais treinado com maior precisão de medida, já que lado direito e lado esquerdo vão me trazer a mesma resposta morfológica, a mesma medida de espessura de dobra cutânea. Agora, essa colocação é interessante. Se nós estamos trabalhando com clientes, indivíduos ou atletas paralímpicos que tenham amputação do lado direito, nós podemos com segurança medir o lado esquerdo e obtermos resultados precisos, já que o resultado mostra que lado direito e lado esquerdo não há uma influência muito grande. Então essa questão de imobilização do lado direito por qualquer motivo ou até amputação e nós partimos para a medida do lado esquerdo é uma lógica bem interessante. Então justifica com essa população que tem uma questão que impeça a medida do lado direito, podemos optar pela medida do lado esquerdo sem maiores problemas. Isso é uma ideia bem interessante que os autores trouxeram. E a conclusão final, ou as conclusões finais dos autores, os resultados desse estudo indicam que o padrão de distribuição de gordura subcutânea parece ser semelhante nos hemicorpos direito e esquerdo, tanto em homens quanto em mulheres aparentemente saudáveis. Então essa é a conclusão maior do trabalho, é a lógica maior do trabalho. Achei um trabalho bem interessante, bem importante, e coloquei na quarta-feira, já que na quarta-feira normalmente é o Treino em Foco Responde, e como a gente está recebendo bastante perguntas sobre a questão antropométrica de avaliação dos nossos seguidores, particularmente profissionais de educação física e acadêmicos que querem trabalhar na área de avaliação, que é uma área que financeiramente está dando um retorno interessante para as pessoas atualmente. Em função desse grande número de perguntas, a gente pensou em lançar, eu pensei em lançar então justamente esse artigo, esse paper, para ser analisado hoje e mostrar uma informação importante e também fazer uma análise rápida aqui, diria até certo ponto superficial, desse artigo. Lembrando que esse artigo eu vou postar ainda essa semana no nosso grupo lá do Facebook, no grupo de ciência do Treino em Foco. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais desse artigo, da análise de mais desse artigo, entendendo como é que são as lógicas. Você
que treina, mas não está envolvido academicamente com a educação física, então você é um entusiasta do exercício físico e busca pesquisar autonomamente, tem um artigo ou uma forma de ler alguns aspectos importantes do artigo. E você que é acadêmico de educação física, está se preparando para o mercado de trabalho, você é importante ler muita informação científica e fazer um escrutínio dessas informações para poder aplicar na sua prática profissional futura. E, meu colega educador físico, obviamente nós precisamos estar sempre nos atualizando e buscando essas informações e talvez revendo alguns procedimentos que nós venhamos aplicando já há algum tempo. Algumas informações que vêm sendo produzidas talvez nos tragam ideias diferentes de fazer o que nós estamos fazendo. Ou seja, mudarmos um pouco nossas metodologias e as nossas técnicas de análise. Achei esse artigo bem interessante, por isso eu trouxe para hoje, quarta-feira, no Treino em Foco. Seria Treino em Foco Responde, mas nessa série de análise de artigo. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã, quinta-feira, analisando mais um artigo aí da área de educação física que traga uma informação importante para a gente de aplicação prática no trabalho. Grande abraço. Até amanhã. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então, já houve uma diferença significativa nessa terceira série entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas